ensino médio. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? A gente sempre está longe aí fisicamente, mas a gente está aqui trabalhando para tentar amenizar os impactos aí dessa pandemia, tá? E também melhorar o aprendizado de todos vocês, tá bom? Sou o professor Jonathan. A gente vai para cá para a segunda parte de calorimetria, tá bom? Hoje, nessas nossas aulas, nós vamos verificar alguns assuntos que são, que vão finalizar a parte de calorimetria, né? Aquela parte da quantidade de calor sensível lá. Nós vamos acrescentar mais algumas coisas. Espero que todos estejam bem e vamos começar. Se você dá uma olhada aqui, nós temos trocas de calor e calorímetro, né? Nós temos aqui as trocas de calor e calorímetro. Imagine o seguinte, imagine que a gente tem aqui uma panela, né? Tem uma panela aqui, ó. Isso aqui é um calorímetro, tá bom? É um equipamento de laboratório, tá? E esse calorímetro, ele tem água na sua parte interna. Isso aqui é um termômetro, né? Nós vamos chamar aqui de termômetro T. E esse aqui é um agitador, né? Para deixar a solução, né? A mistura uniforme. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, um agitadorzinho A. Suponha que dentro dessa água que já está aqui, a gente coloque alumínio, né? Um bloquinho, um pequeno pedaço de alumínio, a gente coloca ele aqui dentro. Tá? Então, a gente fazendo isso, vai haver o equilíbrio térmico. Depois de um certo tempo, haverá o equilíbrio térmico entre o bloquinho de alumínio e a água. Então, a gente vai verificar o seguinte. Imagine, pessoal, que essa aqui é a água, né? Tem aqui a água na parte de dentro. O que a gente deve saber é que se esse sistema é totalmente isolado, né? Geralmente o sistema do calorímetro é isolado do meio externo. Se aquele sistema ali é um sistema totalmente isolado, se não há troca de calor com o meio externo, você há de concordar comigo que a água e o bloquinho de alumínio vão trocar calor apenas entre si, certo? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a nossa água, que essa água que está aqui dentro, ela está a 25 graus Celsius. Vamos supor também que esse bloquinho de alumínio está a 125 graus Celsius. Então ele está numa temperatura bem elevada, né, se comparado ao fator do metal em relação à água. Então, professor, como é que vai acontecer? Na hora que eu colocar o bloquinho de alumínio aqui dentro, ó, você percebe que a temperatura do bloco de alumínio é maior do que a temperatura da água. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que o alumínio vai transferir calor para a água, ela vai absorver parte dessa quantidade de calor. Então, o que a gente tem que pensar nessa troca de calor e calorímetro? É uma estrutura bem interessante. O que eu tenho que me lembrar é que se o sistema é isolado, nós vamos lembrar do seguinte, que a quantidade de calor que a água tem, somada com a quantidade de calor que o bloco de alumínio tem, se eu somar as duas quantidades de calor, qual vai ser o resultado? Zero. Por quê? Porque é um processo isolado, né? Se esse sistema é um sistema isolado, né? Se nós tivermos aqui, ó, um sistema isolado, hermeticamente fechado, a soma das quantidades de calor desse sistema tendem a ser iguais a zero. Se fizer o somatório, né, que é representando o somatório de todas as quantidades de calor, tem que dar igual a zero. Por quê, professor? Porque, veja só, se o sistema está isolado, não há troca de calor com o meio externo, então apenas eles dois vão trocar calor. Essa troca de energia, né, tem aqui, ó, o alumínio, ele tem mais vibração, então as vibrações das ondas dele estão maiores, consequentemente ele tem mais energia térmica. Então o que vai acontecer? Aquele que tem mais, ele perde, né? Então o alumínio perde calor. Como o sistema é isolado, a quantidade que o alumínio perde, a água ganha, certo? Então a água, nesse caso aqui, ó, ganha calor.
vai acontecer? O resultado disso, pessoal, é que a quantidade de calor da água aumenta, né? Ela vai receber calor, ela ganha, a quantidade de calor dela aumenta. E a quantidade de calor do alumínio começa a cair. O resultado diz o seguinte: tem um em cima e outro embaixo, vai perdendo, ganhando, eles vão atingir o equilíbrio térmico. É por isso que a soma das quantidades de calor em um sistema isolado tende a ser sempre igual a zero. Então veja só, quem perde fica positivo ou fica negativo? Quem perde fica negativo, né? Então fica aqui, ó, quantidade de calor da água é igual a menos a quantidade de calor do alumínio. Ou seja, é uma forma de dizer o seguinte, que o que a água ganha, o calorímetro, aliás, o alumínio perde. O calor que a água ganhou, né, o alumínio perdeu, certo? Então essa é uma característica dessas trocas de calor dentro de um sistema totalmente isolado. Se está isolado, o valor que a água ganhar é o valor que o alumínio perdeu. Então, se o alumínio perdeu 10 calorias, a água ganhou 10 calorias. Então, você vai ver mais 10 menos 10, essa somatória vai dar igual a zero, tá? Então, essa aí é a nossa primeira parte. Se você olhar para cá, nós temos uma outra quantidade de calor, certo? Essa outra quantidade de calor ela é o seguinte, não sei se vocês ainda lembram, mas essa quantidade de calor que nós vimos anteriormente era a quantidade de calor sensível. Essa aqui é a quantidade de calor latente. Por quê? Porque a quantidade de calor sensível é a quantidade de calor que o corpo apenas varia a temperatura, não há mudança de fase. Aqui é diferente. Se você olhar nessa quantidade de calor latente, o corpo não varia a sua temperatura, viu? A substância ela mantém a sua temperatura, não há variação de temperatura, e aí a substância muda de fase. Então vale lembrar o seguinte, toda vez que uma substância não variar a sua temperatura, ela está recebendo calor, e não variar a sua temperatura é porque essa substância estará mudando de fase. E essa quantidade de calor que faz a substância mudar de fase é chamada de quantidade de calor latente, certo? Nós vimos anteriormente que a quantidade de calor sensível é aquela que a substância recebe e varia só a sua temperatura, não muda de fase. Mas a quantidade de calor latente, que é essa aqui, o corpo recebe uma quantidade de calor e usa essa quantidade apenas para mudar a sua fase, para variar a sua fase. Aqui nós temos aqui um cubo de gelo a 0 grau, água no estado sólido, e agora a gente tem água no estado líquido. Veja, mudou a fase, mas não mudou a temperatura. Então a quantidade de calor que faz isso, que muda a fase, sem variar a temperatura, mostra-se que é a quantidade de calor latente. Professor, como é que eu faço para calcular a quantidade de calor latente de uma substância? Gente, sempre que você precisar para calcular uma quantidade de calor latente de uma substância, basta você pegar aqui, ó, a massa do corpo e multiplicar pelo calor latente. Cada substância tem o seu. Professor, o que é esse calor latente? Se você olhar com calma aqui, ó, esse calor latente é a quantidade de caloria para mudar a fase de uma certa massa. Quanto de caloria eu preciso para mudar a fase de certa substância? Eu vou olhar ali dependendo da substância. No caso da água, por exemplo, para ela sair do estado sólido e ir para o estado líquido, ela precisa de 80 calorias por grama, certo? Então ela tem essa necessidade. Então, dependendo da substância, você vai ter o valorzinho lá na quantidade de calor latente, tá bom? Que é o calor latente. Quero calcular a quantidade de calor latente? Quero. É só pegar a massa e multiplicar pela latente de fusão, de vaporização e assim por diante. Então, a gente tem as fases, né? Você sabe que a gente tem as fasezinhas aqui, né? As três principais fases da matéria, as três principais, é sólido, líquido e o estado gasoso, né? Depois a gente vai discutir isso aqui sobre gasoso e vapor. Então, sempre que a gente tem a coexistência desses dois estados, né, ó, sólido e líquido, eles coexistem. Quando estão coexistindo, é porque a gente tem o fenômeno da fusão. Quando a substância está coexistindo, líquido e gasoso, né, nós temos a vaporização, certo? Esse é um processo que vem, ó, do sólido para o líquido, fusão, isso falando da água.
do líquido para o gasoso, vaporização. Processo contrário, né? Se eu saio do gasoso e vou para o estado líquido, certo? Nós temos uma latente que é chamada de condensação, tá? A latente de condensação. E quando a substância passa do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação ou cristalização, certo? Solidificação ou cristalização. A solidificação é a passagem, né, quando a substância coexiste líquido e sólido ao mesmo tempo, aqui no caso da água. Algumas substâncias no planeta conseguem fazer essa propriedade aqui, ó, que é passar do estado sólido direto para o estado gasoso, né? Tem substâncias que conseguem mudar do estado sólido direto para o estado gasoso, como é o caso do gelo seco, né, CO2, como é o caso da naftalina, um aromatizante, certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer é que nós temos essa passagem do estado sólido para o estado gasoso, é chamada de sublimação, viu? Sublimação, tá? Então, o que é a sublimação? Quando a substância passa do estado sólido direto para o estado gasoso, tá bom? Beleza. Toda vez tem essas mudanças aqui. Então, essa latente, pessoal, ela depende aqui desses processos, né? Se você tem do sólido para o líquido, você tem uma latente de fusão, pode ter uma latente de vaporização, você pode ter uma latente de solidificação, de condensação, de sublimação. Essas latentes dependem dessa mudança na fase. Então, sempre que você quiser calcular a quantidade de calor latente, ou seja, aquela quantidade de calor necessária para mudar a fase de uma substância, sempre que você precisar, você tem aqui a quantidade de calor latente, tá bom? Nesse caso, é só você pegar a massa e multiplicar pela latente, dependendo da substância. Tudo bem? Nós vamos estar durante as aulas, a nossa interação pelo Google Meet, nós vamos utilizar, né, alguns exercícios, vamos fazer alguns exercícios referentes a esse assunto para que a compreensão fique melhor, tá bom? Essa é a nossa primeira aula, né, nossa primeira parte de calorimetria 2. Já já eu retorno com a curva de aquecimento e a curva de resfriamento, tá bom? Um abraço e até já!